Olá amigos, olá amigas, estamos iniciando a nossa maratona espiritual de hoje, pedindo a Jesus, pedindo aos mentores amigos a proteção, a orientação, para que o nosso estudo realmente seja útil, como nós sempre falamos aqui, porque usar 1 hora de estudos tem que trazer algo de positivo para cada um de nós. Para cada um de nós que estamos nessa busca, nesses entendimentos com as leis de Deus. Então, por isso é que nós pedimos a Jesus que nos proteja sempre, que nos dê forças, ânimo, para estarmos prontos para essas transformações que nos são necessárias. Precisamos nos transformar, precisamos crescer, precisamos nos orientar e, estudando o Evangelho de Jesus, com certeza nós estaremos no caminho certo. Nós estamos estudando aquela sequência de a elevação do homem a partir da ceia. Nós já estudamos a questão do lava-pés, já estudamos ali a oração de Jesus, depois Jesus no horto com Pedro, Tiago e João. Então, essa sequência ela é muito interessante porque Jesus deixou como última proposta dele, como última mensagem, deixou o caminho de redenção do homem. O caminho da nossa redenção. Como é que nós vamos sair dessa simples condição humana para uma condição mais elevada, mais compromissada com as leis de Deus. Uma coisa é certa, nós moramos no universo. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos agir feito crianças, que não entendem nada do que o pai prepara para os seus filhos. Nós só vamos começar a entender alguma coisa nesse sentido no dia que nós nos sentimos habitantes do universo. Aí, nesse dia, nós então vamos realmente começar a entender um pouco daquilo que somos. Mas, para começar, temos que sempre colocar, que nós estamos no projeto divino. Nosso projeto é o projeto divino. Muito embora as pessoas não percebam isso. Mas nós vivemos um projeto divino. Se nós ainda não entendemos, Deus sabe que somos projetos divinos. Que um dia vai despertar, que um dia vai acordar para as grandes realidades que a vida tem guardada para nós. Isso é o que nós temos que perceber. Chegaremos a esse grande momento de entendermos que somos habitantes do universo, com toda a grandeza do universo. É evidente que temos que começar a entender esse universo aos poucos, porque ele é perfeito. E nós ainda não temos essa perfeição. Então, há que ter um cuidado para que a gente dê o passo certo, mas sempre dando esse passo. Nós não podemos querer agora chegar a entender as constelações, as galáxias. Ainda não é possível a nós. Assim como não é possível a formiguinha entender uma cidade. Mas essa formiguinha também está no processo de evolução. E algum dia ela chegará ao homem e aí ela começará a entender. Assim também nós. Um dia nós chegaremos a um nível de entendimento, de possibilidades, de apreensão do externo, que vai dinamizar o nosso interno e a gente vai entender tudo isso. Mas, por hora, é bom que a gente comece a pensar nisso. Nós somos habitantes do universo. E sabedores disso, nós começamos a modificar muito o nosso nível de interesses. Por exemplo, o interesse de ter coisas materiais. Muitas coisas, além da necessidade. Então, isso aí é a mesma coisa
que está liberado uma compra no supermercado de graça. E você chega lá e enche 5 carrinhos desnecessariamente, deixando outros, né, precisando. Então a gente tem que saber usar. Deus nos dá tudo de graça, mas temos que saber usar. Ah, mas nós temos que trabalhar. Sim, porque o trabalho é que dinamiza o espírito. Se não tivéssemos a necessidade do dinheiro, do trabalho para sobrevivermos, nós estaríamos na idade da pedra ainda. Não teria avançado nada. A necessidade é que nos fez crescer, buscar recursos. Então este é o crescimento da Mônica. Este é o crescimento que nós precisamos realizar, né? Então vamos ver quem já chegou aqui, para a gente começar, já discorrer o nosso assunto de hoje. A Silvana, o Raul, o Valdomiro. Prazer, Valdomiro, não tinha visto a sua presença aqui, mas seja bem-vindo. A Helena, o Elídio, que bom, Elídio, que você pôde hoje. A Dorinha, que mais? A Gilza, a Zuza, a Carla, o Cláudio, a Débora, a Isabel, a Malu Assis, a Luciana. Oi, Luciana, boa noite. A Vânia. Ô, Vânia, estou fazendo a chamada, tá? Isabel, já falei. A Vânia de novo. Gente, boa noite para todos vocês. Então vamos continuar com o nosso estudo, certo? Hoje nós vamos fazer um estudo que é bem complexo. Por quê? Porque a humanidade não entendeu aquele momento de Jesus. Não entendeu. E mediu aquele momento com o metro do homem. Entenderam? Mediu aquele momento com as sensações, as emoções e sentimentos humanos. Então nós vamos ir a esse caso, nós deixamos caprichosamente, né, para estudar esse assunto separado, para que a gente possa quebrar toda essa corrente que nós estamos aí lutando contra ela. Eu já vi, inclusive, livro espírita dizendo, né, sobre isso, não muito tranquilo, sabe? Então, nós vamos fazer aqui a nossa interpretação daquilo que nós já ouvimos também, e depois vocês têm todo o direito de discordar, de colocar aqui a sua observação. Nós estamos aqui em estudos. Aqui não é um falando para todo mundo ouvir só. Nós estamos em estudos, tá? O Elídio disse assim, olha, apesar de sermos moradores do universo, devido ao nosso estágio evolutivo, vivemos como crianças no berço. Podemos fazer muitas coisas, mas, por enquanto, só o berço. Por isso é que nós somos muito perto de Deus, sabe, gente? Tem pessoas que acham que nós somos, assim, muito distantes. Não, nós somos crianças. E o pai protege muito de perto o filho. Só que nós somos crianças simples e ignorantes. Por isso nós somos perto de Deus. Nós temos que ficar perto dele, mas como sábio e virtuoso. É como se fizesse assim aquele caminho para voltar, né? Nós estamos aqui no início. Então Deus seria aqui, né? E nós estamos aqui no início. Por isso nós temos que ficar perto dele, para que a gente possa se manter. O nosso estudo de hoje tem muito a ver com isso. Bom, se a gente partir do princípio de sermos criaturas de Deus, extensões de Deus, então as coisas começam a ter outra explicação, outra conotação. Porque até aqui o que nós guardamos no nosso inconsciente é que nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Nós guardamos isso. Isso é bom porque, afinal de contas, eles nos deram a oportunidade da encarnação, não da vida. Essa é a diferença. Meu pai e minha mãe me deu a grande chance da encarnação, que eu os agradeço muito. Não estão mais aqui conosco, mas eu os agradeço muito. Agora, então meu pai e minha mãe fizeram uma aplicação dentro da vida. É isso que o espírito, o homem precisa entender. Que nós somos criaturas, ou seja, seres criados por Deus. E por que não se entende isso,
muitas pessoas têm plena certeza que são deuses. Sinceramente, têm plena certeza disso. Eles acham que não tem nada acima deles e que eles são o suprassumo mesmo, né? São pessoas que pensam assim. Pode fazer o que bem entende, a hora que quiser, podem dar ordens, mandar e desmandar, sabe? Eles não têm essa noção de ter um ser superior. Nós estudamos ontem que a razão tem que estar com a fé, porque é a fé que sustenta, né? A razão é a fé. Porque senão eu vou ficar o quê? Uma pessoa extremamente racional, mas não confio que exista algo superior a mim. Então, porque eu fiz 3 faculdades, me doutorei em 2, e o meu mestrado foi em 3, eu acho que eu sou aquela coisa, né? Mas aí eu já estou com 45 anos, por aí, 50, e estou aí fazendo os trabalhos. Daqui a pouco eu já começo a decair. Aí eu vou chegando mais à frente, já não tenho mais a destreza que eu tinha com mais novo. Aí aquele Deus começa a querer se impor. E é uma fase muito ruim, porque quem convive com esses semideuses sofre muito. Porque sabe que está terminando o mandato deles. Então foram deuses por uma encarnação. E que agora vai acabar tudo. Porque eles não acreditam em nada, então vai acabar tudo. Aí eles começam a entrar naquela situação. O que adiantou tudo isso? Se eu estou perdendo tudo agora? A gente tem relatos disso aí. Os espíritos deram relatos, né, através da psicografia, dizendo assim: eu sempre me julguei o melhor, o suprassumo, não existia nada além de mim. No dia que eu voltei, eu levei muito susto, porque além de eu continuar vivendo, que eu achava que não ia viver, além de eu continuar vivendo, eu senti o último das pessoas. O último, eu não sabia nada. Tudo aquilo que eu tinha aprendido era mínimo em relação ao que eu via, o que eu ouvia. Então aquilo foi doloroso para mim, que foi um choque de realidade. É isso que nós precisamos, né, de compreender, para a gente não tomar esses choques de realidade. Mas vamos lá. Jesus, então, estava lá no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, e nós já estudamos que os apóstolos que foram com ele, né, Pedro, Tiago e João, o que representa isso, né, a fé, o conhecimento e o amor. Então Jesus estava ali nos últimos momentos dele, junto ao homem. Análise. Quando nós estivermos vivendo os últimos momentos nossos como homens, passando para um estágio superior, nós sofreremos muito essa ruptura. Será muito difícil. Porque nós estamos muito acostumados com o reinado humano. O reinado humano tem os seus meandros, né? Os seus entremeios, tem as suas estratégias, tem os seus jogos. E a gente está acostumado com isso. E a mente, ela nos dá aquilo que realmente nós colocarmos em evidência nas nossas vidas. Então, se nós gostarmos de determinada coisa, a mente vai nos chamar sempre para aquilo. Daí os hábitos, né? Então, se você vai na rua, você está sempre acostumado a passar numa mesma rua da cidade, automaticamente a sua mente te chama para ir naquela rua. Por quê? Porque você tem isso arquivado, que aquela rua, de alguma maneira, guarda um nível de interesse seu. Então, quando nós estamos saindo do homem, a mente, então, tem essas dificuldades. Para entender que agora não vamos ser mais homens, que agora já estamos entrando num estágio da espiritualidade. Por isso, minha gente, é que muitas pessoas falham nas suas missões. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz uma coisa assim, eu não sabia disso, sinceramente eu não sabia, eu vi isso lendo o livro. Ele diz o seguinte, que muitos espíritos vieram aqui como missionários, mas perderam, se enrolaram totalmente com o humano
e não cumprir as suas missões. Como a espiritualidade sabe que somos falhos, então ela sempre mandava o plano B, né? Mas muitos espíritos falharam, diz Emmanuel, porque não conseguiram sair do homem. Por exemplo, eu estou saindo do homem, aí eu preciso de uma encarnação para confirmar isso, para confirmar essa saída do homem. E aí o que eu faço? Eu não consigo vencer, porque eu me enrolo, eu retorno ao fazer humano, aos interesses humanos. Aí eu perco a chance. Isso é normal de acontecer, porque essa saída do homem é uma ruptura muito grande, uma ruptura difícil. Então Jesus mostrou isso, que é muito difícil você abandonar o homem. Ele estava saindo do mundo, entendeu? E o mundo significa a estrutura humana. Nós moramos num planeta e este planeta tem exatamente, externamente, ele tem tudo aquilo que nós necessitamos para crescermos. Por exemplo, eu preciso subir uma ladeira, para eu saber o esforço, o custo-benefício de subir uma ladeira, porque quando eu chegar lá eu vou ter o benefício. Eu preciso viver nas blandices do mar, da beleza do mar, eu preciso viver no silêncio do deserto. Então tudo que está no mundo está na razão direta da nossa necessidade de crescimento. Agora chega uma hora que nós vamos ter que deixar isso. Nós vamos ter que ir para uma região ou local que não tem deserto, que não tem floresta, que não tem outra coisa. Mas o espírito está acostumado com isso aqui. Acostumado com aqueles altos jantares, banquetes, né? Acostumado com bebidas, acostumado com conversas interminas, com negociatas, está acostumado com tudo isso. E agora chegou a hora de abandonar. Então o que Jesus faz? Ele diz assim, olha, o espírito está pronto. Ou seja, o espírito chegou no nível evolutivo capaz de fazer essa transição. Ele fala isso. O espírito está pronto. Chegou naquele nível. Ele já pode fazer a transição. Só que a carne é fraca. Isso está no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. A carne é fraca. Ou seja, a busca do instinto animal, né, nos prende muito, embora já estejamos prontos para os avanços. Vocês já perceberam que isso acontece muito? Pessoas interessantes, pessoas que você conversa com elas, elas te dão um baile de conhecimento, sabe? De estrutura. Nossa, há pouco tempo eu fui na casa de um senhor, que deve ter lá uns 3.000 livros na estante dele, né? Que não é uma estante, não sei o que é aquilo, tão grande. Você conversa com ele tem uma cultura absurda. Mas em determinado momento ele entra num assunto que é um assunto de perdição para ele. E ele aceita aquilo e luta por aquilo. Porque aquilo o sustenta no mundo. Então aquele conhecimento todo, tinha de filosofia, tinha de ciências, tinha de teologia, tinha de direito, que parece que ele foi militante nessa área, muito livro de direito, né? Falou muita coisa sobre isso. E aí, mas na hora H mesmo, quando ele começou a funilar a conversa comigo, aí eu fui dando os toques para ver qual que era dele. Aí ele entrou num campo lá, nossa, terrível. Eu ficava olhando para ele, eu não ia ficar falando assim, não, né? Ele já está muito idoso, né? Não, tudo bem, ficava só ouvindo ele, perguntava assim, mas e nos outros assuntos? O que o senhor pegou? Não sei. Aí voltava ao tema. Por quê? Porque a mente já acostumou. Para esse senhor, embora ele é muito famoso aqui na cidade, né? Então, embora todo o conhecimento dele, será muito difícil dele, a ruptura do humano, como Jesus falou, o espírito está pronto, ele já tem conhecimentos para isso, mas a carne é fraca. Ou seja, ele não consegue se libertar das coisas humanas. Percebe que coisa interessante, que estudo, que lance que Jesus deixou para nós, falando isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que entende errado isso. Aí fala assim, então eu posso errar, né? Então a carne é fraca, falam isso mesmo, a carne é fraca,
E falam isso sem uma análise, uma coisa assim mais detalhada, mais aprofundada, né? E fala assim, mas a carne é fraca mesmo, e aí eu posso fazer essas coisas porque a carne é fraca. Não, a carne não é fraca nesse sentido. O que é fraco é o espírito que não vence as injunções da fraqueza, né? Das injunções da fraqueza do ego inferior, que quer retê-lo onde o ego inferior é senhor. Ele domina. Então Jesus dá essa informação. Ora, se eu quero me elevar, se eu quero chegar a ser um espírito elevado, eu tenho que vencer essa transição. Eu tenho que passar vitoriosamente por essa transição. Se eu não fizer isso, eu não estou resolvendo a minha questão. Né? E aí, por essa razão, segundo os evangelistas, é que Jesus vai orar. Ele pede então aos apóstolos, olha, vocês ficam aí vigiando porque eu vou orar. Então, e como ele diz, chegou o meu momento, provavelmente Jesus se desligou para sempre de mundos primitivos, não, de mundos, provas e expiações. Provavelmente ele nunca mais vai encarnar em mundos assim, né? Ele despediu, assim como o lobo se despede do selvagem para se adaptar ao cão. Né? Muito interessante, por isso que o lobo é solitário, eles falam lobo solitário, porque esse é ele que tem que fazer isso sozinho, não é o grupo, é ele sozinho. Mesmo lá, entre eles, né, existem hierarquias, existem estágios. Então esse lobo solitário, ele precisa de quê? Eu tenho que abandonar aquele passado, que eu andava em manadas, né, matilhas, enfim, eu tenho que abandonar aquilo, porque agora eu serei outro. Eu entrarei numa outra situação, que é a do cão, que vai chegar a ser ainda um cão muito, muito complicado para chegar a ser esses cãezinhos lindos que a gente vê por aí. Então, gente, é muito séria a evolução. É muito, muito, muito forte isso tudo. E nós temos que estudar isso com Jesus. Porque ele disse isso, não é fácil. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, ou seja, as lembranças, né, do homem fragilizam a resistência do indivíduo. Então vamos orar. E vou pedir mais, que toda a minha estrutura fique vigilante, que ore comigo, que a mente ore comigo, que a consciência ore comigo, que os sentimentos orem comigo, as emoções, tudo isso. Tudo isso. Né? Que a fé racional, que o conhecimento pela apropriação da inteligência esteja comigo, e o amor que me trouxe até aqui. Eu preciso fazer isso. E aí o Cristo dá para a gente a seguinte lição: vocês são fracos, e mesmo assim vocês não vigiam, vocês adormecem na hora mais séria. Na hora que vocês precisam estar mais despertos, vocês se entregam ao sono. Ou seja, vocês se entregam à armadilha da carne. Vocês se entregam a isso. Provavelmente, naquela hora já era noite, e a melatonina, que é o hormônio do sono, né, já estava funcionando neles. Mas a melatonina chega, mas você pode vencer a melatonina. Não, peraí, eu ainda não posso dormir agora. Ou então você se entrega, né, pela melatonina, e aí ela vai te ajudar a adormecer. Ou seja, você tem um hormônio que é uma força sua e que você tem que saber dominar essa força também. Assim como a adrenalina, a ocitocina. Nós precisamos aprender a dominar esses hormônios, esses sinalizadores celulares que estimulam as células, porque senão a gente fica entregue ao conjunto das excitações químicas do corpo. E aí que fala que o corpo é fraco. A carne é fraca, porque ela vai viver de quê? De instinto, de sensação. E aí Jesus se retira para orar.
mostrando para nós, olha, vocês estão entrando no momento da transição, porque já vem essa transição desde muito tempo, né? Vocês estão entrando, vão se preparar, porque vocês vão partir agora para um novo estágio. Então, saibam que vocês estarão prontos, mas as tendências do ontem vão puxar vocês para trás. Então, vocês têm que ser muito fortes para isso. Inclusive, a psicologia estuda isso divinamente. Vocês precisam ser muito fortes. E olha, eu vou dizer para vocês, vigiem e orem. Porque vigiando você está tomando conta do seu raciocínio, do seu sentimento, das suas emoções. E orando você está elevando o seu nível vibratório. Gente, isso é muito claro. Jesus foi assim, cirúrgico. Não sei se foi cirúrgico. Ele foi assim, integral, total. Ele não deixou nada para fazer. Nada. E aí é que entra o momento mais crucial de tudo isso. O momento crucial. Eu vou dizer para vocês que é um momento crucial da história do cristianismo. Muito sério. Débora falou, o Celso, salvo-conduto para errar, está certo. Rosinês, a Débora, a Célia, espírito que quer ser iluminado e forte, que deseja você, não usa desculpa. Sim. Tonheca, que bom que você está aqui, meu irmão. Prazer, meu irmão. Elídio, muitas vezes eu preciso que esquecemos que é o Espírito que comanda o corpo. Esquecemos mesmo, Elídio. Perdemos a soberania, né? Muito bom, gente. Então vamos lá. Vamos continuar. A coisa está ficando boa. Aí, num desses interstícios, entre o que Jesus falou para eles não dormirem para orar com ele e ele se retira para orar, acontece um fato. Acontece um fato muito complicado, sabe? Que o Mateus escreveu no versículo 39 do seu Evangelho, no capítulo 26 do seu Evangelho. Gente, isso é complexo. Vou tentar passar para vocês qual a nossa visão disso, tá? Deixa eu ver primeiro, Isabel. Colocamos a culpa na carne, mas o Espírito não necessita do corpo físico. Não seria este o Espírito responsável por conduzir este corpo dessa encarnação? Sim, Isabel. Mas o Espírito tem que domar esse corpo. Só depois que ele domar esse corpo, for realmente Senhor dele, que estará pronto para sair do corpo. Até lá ele vai precisar de muitos corpos físicos. Você já viu nesses torneios, rodeio, né? Não é bem rodeio, essas fazendas que amansam um cavalo bravo. Então o peão tem que ficar lá em cima, o cavalo pula para cá, pula para lá, até o cavalo acalmar e o peão ganha dele, doma ele. Nós também, nós temos que domar. Por quê? Porque o nosso corpo é uma sequência de excitações químicas, uma sequência disso. E nós temos que vencer isso. Ou seja, é claro que eu vou deixar a excitação, não posso me impedir essas correspondências químicas, mas eu posso ser dono disso. Não me deixar levar por isso. Entendeu? Por quê? Porque são muitas as informações que chegam na nossa mente. Eu tenho que saber decodificá-las. Então, este é o momento crucial do ser humano que nós estamos vivendo hoje. Porque até ontem a gente errava a beça. Porque não era ainda necessário fazer tudo certinho. Então, eu vou dizer para vocês, você está falando do universo, né? O universo é perfeito, perfeito. É de uma perfeição absurda. Tanto é que a mitologia chama isso de cosmicidade. Mitologia foram os grandes espíritos que ajudaram o homem primitivo. Por isso se tornaram deuses e heróis para eles. Eles falavam cosmicidade. Uma coisa muito completa. Sabe? É uma coisa absurda para que a gente possa entender. Então, se o universo é perfeito, obviamente, consequentemente, o espírito também é perfeito. Só que num grau latente. E o universo, ele é uma justaposição de forças que o torna perfeito. E nós não, nós somos perfeições em estado latente.
para sempre. O universo vai acabar. Daqui a pouco um sistema acaba, isso acaba sempre, uma galáxia engole a outra, mas só que o espírito não, ele vai se fundamentando. Então essa é a diferença, do lado de fora para o lado de dentro. O lado de fora é meu estímulo, o lado de dentro sou eu. Então, por exemplo, eu tinha uma casa muito bonita, muito elegante, né? E um dia, eu vivi lá, sei lá, 20 anos, e um dia eu tive que entregar essa casa. Por uma razão ou outra, não vamos discutir isso, eu tive que entregar essa casa. Então passou para mim, passou. Então a casa passou, mas eu fiquei. Sabe, a vida é assim. Bom, então Jesus, indo, vou falar o que Mateus escreveu, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, prostrar sobre o rosto. É uma situação quase de entrega, né? Quando você faz assim, prostra sobre o rosto, é como se você tivesse uma solução. Aquilo foi uma simbiótica, foi um símbolo que Jesus deixou para nós. Por isso que o evangelista escreveu isso. Porque nessa hora mais difícil, nós temos que parar para pensar, para refletir. E tem gente que faz o contrário, arruma uma falação, uma reclamação terrível. Então é preciso parar para refletir. O que está acontecendo? Estou mudando, estou modificando. Então Jesus prostra-se sobre o rosto e orando ele vai dizer. Tem muitas traduções, né? Cada um fala de um jeito, mas aqui está assim. Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Aí vai, né? E aí? A grande parcela dos teólogos e de não teólogos, que já leram a Bíblia, jura que Jesus fraquejou ali. Que Jesus teve medo do testemunho que ele daria na frente. Falam mesmo. Eu conheço um livro em que ele teria aparecido depois para os apóstolos e ter dito assim, foi o meu único momento de fraqueza. Olha, na hora que eu li aquilo, o livro era tão lindo, eu fiquei triste, né? Então não posso confiar, eu não acredito nisso. Que Jesus tenha fraquejado, não. Então tinha que ter alguma coisa ali por trás daquela fala dele. Porque ele fala, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, são várias lições. Vamos passar para essa. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é uma prova de absoluta identificação da criatura com o Criador. Então, eu quero que seja feita a vossa vontade, muito embora seja difícil para mim. Então, para o homem, isso é válido. O homem está vivendo esse processo e ele é frágil. Então, para ele, vale. Para o ego inferior, vale porque está se transformando no ego superior. Ele não tem noção de continuidade, ele não tem noção de infinito, não tem noção de nada. Ele sabe que está acontecendo uma coisa muito grave com ele, mas ele não sabe o que é direito. Aí ele fica com medo. O que vem depois? Vou dar um exemplo para vocês, olha. De repente você sai do corpo, você nunca viveu essa experiência. Aí você sai do corpo. Você flutua e vê teu corpo. Deitado lá na cama, no sofá, ou no chão, onde você quiser. Aí você vê teu corpo lá embaixo e você fica flutuando em cima dele. É um processo de desprendimento. Provavelmente o mentor está do seu lado. Só que você tem medo, porque é um processo novo. Aí você fica com tanto preocupado que você quer voltar correndo para o corpo. Como diz assim, eu não quero isso, mas seja feita a vossa vontade. No segundo momento que acontecer isso, aí você já viveu a primeira experiência, você já vai com mais tranquilidade. Até que chega uma hora que você se manda aí para regiões longínquas, num processo de desprendimento. O Kardec chamava de sonambulismo. Então, gente, para o homem vale essa interpretação. Afasta de mim esse caso, porque nós somos fracos e inseguros.
E na hora H mesmo, na hora do pega, a gente fica morrendo de medo. O que vem depois disso? Certo? Então, vamos deixar bem claro. Ego é válido. O ego pediria. O ego inferior, né? Ele pediria, afasta de mim isso. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ser crucificado, eu sei que eu vou ser humilhado, eu sei disso tudo. Então me afasta de mim. Isso é o ego inferior, humano, pedindo. Agora, o Cristo, que está aqui, aí é diferente a interpretação. É muito diferente a interpretação. É essa interpretação do Cristo que nós vamos tentar fazer. Ficou claro para vocês? Quem que diria isso? O ego inferior. Medroso, frágil, inseguro. Esse falava, né? Você vai extrair dente amanhã. Outro dia o meu neto ia tirar um dentinho aqui. Aí na véspera ele falou assim, ô mãe, liga pro dentista e desmarca. Aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, você é muito corajoso, cara. Ele me riu, né? A gente tem medo. Você tá louco. Você tem uma cirurgia marcada amanhã para tirar 4 dentes. Você vai ficar dormindo essa noite bem tranquilo? Mas não vai mesmo. Você vai ficar nervoso, nervosa, vai ficar preocupado, não sei o que vai dar certo, vai doer, essas coisas. Aí para o ego pode. Ô meu pai, afasta de mim, faz com que esses dentes caiam legais. Eu tenho que... Aí sim. Então, gente, tem que fazer essa diferença, tá? Ego inferior, sim. Ele pediria a Deus para afastar isso. Porque ele não tem essa vivência. Agora, o Cristo, é que nós vamos estudar. Não tenho nenhum conhecimento para rebater que defende esse argumento, mas no meu íntimo eu nunca aceitei essa interpretação. Então, Elídio, então vamos lá. Então, Jesus é o Cristo. O que ele representou ali? O nosso Cristo. Então, olha só. O Cristo, ele é a alma da centelha, digamos assim, ele é o ponto-chave da centelha. A centelha é aquela projeção do Espírito, o Espírito, né, como um todo. E o Cristo que está lá, ou seja, a iluminação, a pré-iluminação, ou a iluminação latente, cada um diz uma coisa. Então aquilo ali é a ligação íntima com Deus. Se faz pelo Cristo, não pela consciência. A consciência, ela captura a verdade. E ela tem a lei dentro dela. Por quê? Porque o Cristo manda para ela. O Cristo diz assim, olha, lê essa, pega aí e traz para a gente avançar. Mas o Cristo ele é ligado intimamente a Deus. Entendeu? Na fase dos instintos, é ele que dá esse fortalecimento para que a centelha cumpra o seu processo, né, de crescer e de fazer tudo certinho. Então o instinto leva a mônada a fazer as coisas certas, porque o Cristo está no comando, e o Cristo ligado com Deus. Quando chega no homem, aí vem o ego. Agora o homem que vai ter que entender isso. Agora Jesus, então, é o Cristo, a representação do Cristo da humanidade. Então por que ele disse? Ele disse pelo seguinte, ele sabia que se realmente acontecesse aquilo, como aconteceu, que a humanidade toda, eu já expliquei isso para vocês, né? Porque todo mundo vibrou, as frequências foram uníssonas, porque Jesus estava lá na Palestina, mas a frequência dele chegava às outras civilizações, longe. Aqui na América pode ser que não tinha ainda os incas, maias, né? essa turma, mas tinha espíritos vivendo aqui. Então a frequência dele era muito forte, que abrangeu toda a humanidade, né? E isso pode ter incomodado pessoas que queriam que isso acabasse. Então todos contribuímos para aquele momento de Jesus. Então ele fala assim, afaste de mim esse cálice. Qual é o cálice de Jesus? O cálice do ego inferior é do medo. E de Jesus? De Jesus é pelo entendimento de que a humanidade ia sofrer muito até entender qual é o sentido da sua vinda ao mundo.
Então, assim, eu vim dos planos elevados da espiritualidade para trazer o projeto de elevação do homem, e o homem está me jogando de volta lá para o interior. E aí ele pede assim, Pai, se for possível, ajude essas pessoas para que elas não cometam esse engano. Aí ele fala, que seja da vossa vontade. Quer dizer, para mim tanto faz se eu vou para a cruz ou se eu não vou, isso aí para mim é indiferente. O que eu estou sentindo é o projeto de dor que essa humanidade vai pautar para ela. E não foi? Não foi? Você vê os judeus, olha, os judeus perambularam pelo mundo aí feito, né? Pessoas muito mal recebidas, pessoas muito atacadas. Os romanos acabou, o Império Romano acabou. Destruiu aquilo tudo, os bárbaros destruíram aquilo tudo. Era isso que Jesus estava querendo. Não, gente, não vamos fazer isso não. Vamos entender antes. Então eu não quero sorver esse cálice da dor de vocês. Então é que tem essa diferença, sabe? E aí vamos pegar para o Cristo interno. Ele também disse isso, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, ou seja, esse cálice da permanência do ego inferior. Quer dizer, vamos imaginar que eu estivesse lá fazendo isso. Então, o meu Cristo, que está aqui comigo, ele viu que o ego inferior estava vencendo naquela hora. E como Deus é que dirige tudo, então ele pede, né, se for possível, que isso não aconteça, para que o ego que me atrapalha a crescer, né, possa modificar o seu padrão. Naquele momento ali era Jesus pedindo a Deus para quem sabe a humanidade não tivesse que sofrer tanto. Ficou claro para vocês o que é afastar do cálice? Então ela tem dois níveis de entendimento, de estudos. O primeiro é o do ego inferior. Este sim, tem medo. Ah, mas esse pede medo. Se a gente souber que amanhã nós vamos ter um acidente e vamos perder os movimentos do corpo, né? A gente vai pedir a Deus, Pai, me ajuda, né? Afasta de mim isso, não sei o quê, sabe? Mesmo sabendo que precisa. Esse é o ego inferior, minha gente. Esse pede mesmo. Mas não pode comparar o Cristo com o ego. Jesus ali representou o Cristo, ou seja, é o Cristo da humanidade suplicando ao Pai que aquilo não acontecesse. Que de repente, de alguma maneira, porque ele ainda não tinha sido preso, né? Que de alguma maneira, naquele momento, houvesse uma situação em que aquelas pessoas desistissem de prendê-lo e começassem, porque ele fala lá na frente, ele fala assim, vocês vão me prender, eu que tenho oferecido a vocês tudo de bom que eu trago? Você fala também lá, quando chegam os soldados, né? Vocês vão me prender, eu tenho oferecido tudo de bom para vocês? Aí a mesma coisa do Cristo dizendo para nosso Cristo interno, poxa vida, eu trouxe você até aqui. Eu te dou todo o projeto de felicidade, de paz, e você está cada vez me jogando para o fundo, me perturbando a minha expansão. Então, gente, é preciso entender isso. Você precisa entender que Jesus, onde ele vai, ele está sempre representando o Cristo interno. Então, ele representa o Cristo interno e representa a identidade crística planetária. É preciso saber fazer ter esse entendimento, para que a gente possa perceber o que é o Evangelho. Senão nós não vamos entender nada disso. Nós vamos pedir sim para que Deus afaste esse cálice, mas o Cristo não. O Cristo pede para que não seja tão doloroso para nós continuarmos naquele estágio de deficiências, né? Isso é muito complexo, mas eu não sei se eu estou sendo útil a vocês tentando explicar isso, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo, mas se alguém tiver alguma dúvida, fala aí para mim, por favor, para a gente não sair daqui com dúvida. A Débora disse assim, ó,
Só assim, porque Jesus não tem ego. O ego inferior não, né? Eu não sei como é que é a representação dele. Dizem que chega uma hora, o Rudolf Otto, né, que foi o psicólogo muito importante, né, da Alemanha, ele diz o seguinte, que o espírito chega no estado de luminoso. Aí a representação dele é a própria individualidade. Aí já não tem mais ego. Mas isso aí é uma coisa que a gente não sabe. O que os psicólogos colocam é uma projeção, uma possibilidade. Mas eu nunca vi espírito nenhum, assim, tipo Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, ou na codificação dizer isso. Então não sabemos como é que é a representatividade de um Cristo. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Eu penso que esses espíritos que estão em transição, esses criam, eles têm o ego superior. Né? Aquele ego que se chamava chamam de mente superior também. Aí tem esse ego superior, essa coisa, essa projeção divina já. Agora os cristos eu não sei. Mas o Otto, né, o Rodolfo Otto, vai falar do luminoso. E a Joana de Ângeles fala também do luminoso. Não é? Então nós estamos assim, nós estamos começando a arranhar alguma coisa do divino. E felizes somos nós que estamos tentando fazer isso. Há tempo, né? Há tempo porque ainda tem tempo. Muito bom que a gente esteja tentando arranhar isso, porque isso é complexo à beça. A gente tem que saber estabelecer, né, o Cristo do ego. Todos pertencem à natureza humana, a cada um da natureza humana, a cada homem, né, e mulher. Mas precisa saber a diferença de um de outro. Quando o Cristo está muito avançado, você tem um espírito, olha, muito bom. Já num caminho muito legal de vivência. Agora, quando o ego está forte, né? Aquela coisa ali, prepotente, aquele negócio todo, aí fica difícil. A gente anda na rua, na cidade aí, a gente observa isso nos outros, né? Como que as pessoas estão se protegendo absurdamente. Se às vezes você olha para uma pessoa, não sei, assim, alguma coisa do seu passado, identifica aquela imagem como uma imagem já conhecida, aí você olha assim, nossa, a pessoa já pergunta, o que foi? O que você está me olhando? Sabe? Meu Deus, que tristeza que é isso. Nós estamos nesse susto, nesse medo. A humanidade está medrosa ao extremo. Foi excitado nessa pandemia um projeto de recuperação do homem. Então, muitos se recuperaram. Ah, sim. Muita gente aproveitou essa pandemia para poder buscar uma nova conotação de vida. Mas tem muita gente aí que está envolvido no medo, no pavor mesmo. A gente às vezes escuta, né, lê certos depoimentos, nossa, que a pessoa não tem um mínimo de confiança, nem nela, nem em Deus. O vírus, para ela, ganha uma forma tão violenta, tão forte, que ela é capaz de dar mais valor ao vírus do que a Deus. Então, é o momento, né? É o funil. Vamos ver quem passa no funil. Porque se desencarnar é natural, sabe? É natural desencarnar. Ah, desencarnou do vírus. Não é natural. O vírus foi o agente, assim como um acidente seria o agente, assim como um infarto, como um AVC, como um aneurisma, enfim, N coisas aí. Foi o veículo, foi o meio, mas já estava para acontecer. Débora nunca soube disso e também jamais entendi essa fala de Jesus. O Lelope fala nisso, luminoso. Vou buscar no livro dele. Jean-Yves Lelope. Quando encontrar, trarei aqui. Quem fala muito também é o Rudolf Otto, tá, Débora? Ele tem um livro, que eu já falei para vocês nesse livro, sabe? Esqueci o nome do livro, gente. Mas esse livro é caríssimo, tá? E não tem em PDF, não tem nada. Nem Kindle você consegue. Tem que comprar físico mesmo, ali a Amazon tem. Aí você tem que respirar profundamente para ver se dá para comprar, né? Que é bem caro.
Aí eu consegui ler um estudo sobre o livro. Uma pessoa fez um estudo. Ele tem uma linguagem bem diferente, muito diferente. Ele chama de tremendums, né? A força tremenda, tremendo, tudo para ele é tremendo quando é muito forte. E aí a gente vai buscar entender esse luminoso, entendeu? Então, minha gente, afaste de mim esse cálice. Enquanto eu estiver pedindo a Deus que afaste de mim os cálices dos meus testemunhos, eu estou muito longe de permitir que o Cristo ultrapasse os seus limites que eu imponho a Ele. Enquanto eu estiver fugindo dos testemunhos, pedindo a Deus, né, afaste de mim isso, aí vai ser difícil. E na hora que eu falar assim, olha, vai ser difícil, mas que seja feita a vossa vontade, como Jesus disse, aí é diferente. Porque aí eu estou pronto, vai doer, mas eu estou pronto. Né? Não tem problema. Se o Senhor estiver comigo, se eu estou conversando com o Senhor, é porque eu confio plenamente no Senhor. O Senhor vai me proteger. Essa é a diferença. Quando o ego dialoga com Deus e quando o Cristo dialoga com Deus. O ego, medroso, querendo fugir. E o Cristo não, que seja feita a vossa vontade. O que a Bruna disse? Meu querido amigo Guaraci, quando li esse termo atribuído a Jesus, afaste de mim esse cálice, eu não acreditei que ele tivesse tido, penso hoje que foi uma interpolação dos que escreveram um Novo Testamento. Isso aqui não abre. Ô Bruno, isso aqui é um complicado. Não abre. O Novo Testamento, deve ser isso. Não sei se termina. Bruna, existe sim muitas traduções, mas eu acredito que Jesus tenha falado sim, para dar esse exemplo para a humanidade. Não falado no sentido dele estar com medo, não, isso não. Jamais acreditei nisso. Nossa, jamais acreditei nisso. Né? Mesmo porque o cálice tem um símbolo muito interessante, que é o símbolo do depósito da energia. Porque o sangue, o vinho, né? O vinho representa o sangue, então ele tem muita energia de vida. Então o cálice é esse repositório, ou seja, digamos que seja um santuário, né? E a gente vai pedir para afastar esse santuário. Você vê que é muito complicado tudo isso. Mas para a gente começar a analisar, esse estudo pode ter um ponto de partida. Eu queria que vocês estudassem isso. Só João não fala. Você vai lá nos últimos capítulos de Mateus 26, o Marcos, acho que é 16, que o Marcos só fez até 16 capítulos, e o Lucas, eu acho que é 25, se não me engano, porque eu não estou com eles abertos aqui. Então é preciso que a gente estude sim, porque com certeza houve essa fala. Só que cada um colocou de um jeito, cada interpretação de um jeito, ou cada escrita, né, de um jeito. E cada interpretação mais complicada ainda. Né, mais complicada. Isso é o que dói, né, das pessoas não terem essa interpretação. Aí já viu a interpretação que ali Jesus fraquejou porque o homem é fraco, a carne é fraca, como ele mesmo falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou tudo certinho, perfeito, tudo no ponto certo, e nós é que erramos, não a interpretação. Gente, me fala, ficou claro para vocês? Alguém me fala aí, ficou claro para vocês? Ou ficou confuso? O que vocês não entenderam? O que vocês não entenderam? Quem sabe amanhã a gente responde, volta nesse tema ou eu dou seguimento nele. Porque agora Jesus já vai ser preso, né? E ocorre alguns fatos na hora da prisão dele. É agora que você tenta prender o Cristo, né? E o Cristo não reage, o Cristo aceita a tua decisão, nossa. É muito complicado, minha gente. Mas isso tudo tem um tempo, tá? Isso tudo tem ciclos. Naquele momento isso podia acontecer. Agora estou achando que não. Estou entendendo que já fica difícil, porque o tempo está esgotando, o ciclo está esgotando. Sabe? Quando Jesus fala as 3 parábolas básicas, né, da salvação humana,
parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Inclusive, nós fizemos ontem um estudo sobre isso aí. Está saindo um livro agora, né? Parábola de Jesus à luz da doutrina espírita, são vários autores, e eu participo desse livro também. Então, nós fizemos 2 estudos, a parábola da figueira que secou e a dracma perdida. Então, essas 3 parábolas, do filho pródigo, ovelha perdida e a dracma perdida, elas têm a mesma conotação. É quando você se afasta do Pai ou se afasta do divino, complica-se totalmente e tem que voltar para esse divino. Isso é fatal. Então nós estamos vivendo essa fase. Ou volta, desperta e volta, ou não tem mais jeito aqui. Nesse mundo por hora não. Porque ele vai modificar muito. Já estão batendo a 18 Hz, se não me engano, a última vez que eu vi, 18 Hz. Se essa coisa pula para 40, ninguém aguenta. Nesse estágio de frequência que nós temos, ninguém aguenta, não. Vai ficar todo mundo peixe fora d'água. É igualzinho um calor de 60 graus, você fica desesperado, né? Entra dentro da geladeira, entra dentro do congelador. Elídio disse assim, Kardec chegou a analisar essas palavras, pois não encontrei nenhum texto de Kardec abordando esse assunto. Elídio, penso que ele analisou assim, na Gênese ele fez uma análise assim. Depois a gente analisa, quando ele fala de palavras de Jesus, milagres de Jesus, uma coisa assim, parece que ele analisou, sabe? Essa análise que eu estou falando para vocês, porque o Evangelho tem 5 níveis de aprofundamento, né, que a gente conhece, os que a gente conhece, porque pode ter mais, deve ter muito mais. Então, é o linear, o psicológico, né? O linear psicológico, depois vem o geográfico, depois vem o quântico e depois vem o cósmico. Então eu gosto muito de analisar pelo psicológico, tá? Porque se eu estivesse analisando aqui pelo quântico, eu pegaria palavra por palavra e vendo o simbolismo de cada palavra, porque é assim que o Antigo Testamento é feito. Mas eu estou fazendo pelo psicológico, eu estou fazendo muito nessa estrutura do homem, a partir dos grandes conhecedores da psicologia, como Jung, como o Rudolf Otto, como Freud, como o Lacan, como a Joana de Ângeles. Então, eu estou fazendo uma análise psicológica, trabalhando o Cristo, né? Trabalhando a mônada, a centelha, o luminoso, em relação ao ego inferior, que é a nossa representatividade. Nós, a maioria de nós, é representado pelo ego inferior. Por isso, essa confusão do mundo. O ego inferior, muito difícil ele aceitar algo que não seja favorável a ele, sabe? Aceitar algo que ele não tem interesse dele, né? Então, a análise que eu estou fazendo é análise psicológica. Silvana, sim, eu entendi. Mas as pessoas que não aproveitou esse tempo de mudanças para se melhorar, o que vai acontecer com essas pessoas? Silvana, elas vão entender, sim. Isso aí é para todo mundo, né? Todo mundo vai entender isso. Talvez elas não vão conseguir ficar aqui no planeta, porque o planeta muda de ciclo. É igualzinho lá no final do ano na escola, né? Os alunos da 6ª série passam para a 7ª série, se tiver condições de passar, senão vai voltar para a 6ª série. Vai repetir o ano. Então, a gente podia, antigamente, repetir aqui mesmo, na Terra. Só que a Terra tem o ciclo dela também. Então, agora não dá mais para repetir aqui. Vai ter que fazer esse ano extra aí lá numa outra escola, num outro planeta. Vai lá, faz o plano, faz lá, e aí depois ele pode voltar. Se ele quiser, né? Se ele não quiser, fica lá mesmo, enfim. Aí é a escolha dele. Porque a casa, o universo é uma casa. Gente, entendam isso. O universo é uma casa. Cada uma galáxia dessa aí é um cômodo da casa. Sabe? É um departamento, não vou botar cômodo, não. É um departamento da casa. Pode ser a sala, pode ser a varanda, sei lá, uma coisa assim. Então nós moramos nesse lugar. E esse lugar é solidário. Não é na escola, não é assim? A 6ª série fica na sala 3. A 7ª série na sala 5.
Então, no ano que vem eu vou continuar. Vou para 5 ou vou para 3? Não posso ficar na 3, porque agora já vem aí um outro curso e eu vou precisar da 3. Então, os alunos que vão repetir no 3 terão que fazer numa outra escola, num outro departamento do universo. É assim que nós vamos. É dessa forma que a gente vai, estamos vivendo. Ou a gente acorda, desperta para isso, ou nós vamos ficar aí feito... Eu falei trem, Maria, Dorinha? É porque o mineiro fala mesmo. Você também é mineira, então tudo bem. Entendi, Isabel. Vou procurar não usar a fala do ego inferior e confiar a Jesus, o meu Cristo interior, confiando e aceitando mais. E aprendendo, né, Isabel? Porque assim, não pode ser um processo estático, não, tem que ser dinâmico. Ou a coisa passiva. Pois é, o Senhor quis assim. Não. O Senhor quis assim, por que ele quis assim? É esse diálogo que eu tenho que estabelecer, para entender por que ele quis assim. Né? Às vezes acontece uma coisa, a pessoa diz, Deus quis assim. Tá, e o que você vai fazer com o querer de Deus agora? Você vai ficar aí feito um sofredor eterno, um eterno pedinte, um lacrimoso perene, essas coisas? Ou você vai aproveitar isso? Por que Deus quer? Porque é para o meu bem. Então deixa eu entender onde está esse bem, sabe? Carla, gratidão. Você também, cara. Aí analise na revista Espírita de janeiro de 1862, muito interessante, pois em relação a Guizot, que fez a crítica ao Espiritismo, que faz. Aí, Lídio, está aí, ó, revista Espírita, janeiro de 1862. Isabel de novo. Na revista de 1962, deve ser 1862, né, Lídio? Kardec analisou a palavra de Jesus, afaste de mim esse caso. Eu vou dar uma lida. Sim. Igual eu falei, eu não sei qual é a análise de Kardec. Ele está vendo em qual ângulo. Eu fiz pelo ângulo psicológico. Depois, no final, a gente encaixa para ver se fica certo. Né? Muito obrigado. Até a próxima. Raul, gratidão. Até o próximo estudo. Teodorico, bom estudo. Obrigado, Teodorico. O trem passou aí. O trem passou buzinando. Onde que eu estou morando agora, tem uma linha do trem que ele faz muito barulho. Mas é bom, é um barulho legal. Significa que tem gente trabalhando. Meus amigos, minhas amigas, então até amanhã. Se Deus nos permitir, né, Ele com certeza vai nos permitir, e a gente continue amanhã. Vamos continuar amanhã. Amanhã nós vamos analisar a prisão de Jesus, que é a prisão do ego, né? Ou seja, não deu. A humanidade optou pela prisão. Prendemos o nosso Cristo. Prendemos o nosso Cristo. E aí? Tá? Então amanhã... que trem é esse? Cara, é um trem que passa aqui perto de onde eu moro. Eu já morei nessa região aqui mais de 40 anos. E esse barulho do trem é muito familiar meu. Só que agora eu estou mais distante. Só que mesmo assim ainda dá para escutar o barulhinho dele. Tudo bem. Marilda, gratidão. Mariléia, gratidão. A gente, então tá, vamos terminar, daqui a pouco o Facebook corta isso aqui. Muita paz para vocês, fiquem com Jesus e até amanhã. Um abraço em todos vocês.